Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem com a graça de nosso bondoso e maravilhoso Deus. Obrigado aí por estarem curtindo, compartilhando e deixando seus comentários. Quero agradecer a você de todo o meu coração, pois juntos vamos divulgar no canal para que mais pessoas possam ter conhecimento de exposições bíblicas e também passando pelas ramificações teológicas, bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas. Não deixo de trazer para você uma boa exposição. Você que tem acompanhado o canal, muita gratidão. Sem mais delongas, nós vamos abordar sobre um tema importante. E esse tema que nós vamos trabalhar é escatologia, doutrina dos últimos acontecimentos. E a gente vai passar uma grande jornada falando sobre esse assunto tão importante e relevante nos dias atuais. Obviamente, as pessoas estão atrás de novidades, mas esquecem do fundamental. E o fundamental é aonde nós estamos errando. E por isso a ideia é fomentar juntamente com você exposições naquilo que é fundamental e que está escrito na Bíblia Sagrada. E aí a gente vai procurar de forma objetiva, clara, trazer exposições sobre o assunto. E o assunto é falar sobre a escatologia, a doutrina dos últimos acontecimentos. E para falar desse assunto, nós vamos abordar alguns pontos preponderantes. E que pontos nós vamos abordar? Acompanha junto comigo aí. Nós vamos falar então de princípio das dores que está nas escrituras. Nós vamos abordar sobre esse assunto. Talvez ele possa ser um assunto claro no coração de alguns, em outros fatos ainda não. O que é de fato o princípio das dores, onde Jesus fala no seu sermão escatológico, onde nós encontramos esse sermão em Mateus, Marcos e Lucas, principalmente nos sinóticos. E nós vamos entender um pouco sobre o que é dentro da perícope, ou seja, dentro daquele contexto ou agrupamento de versículos bíblicos que retrata esse assunto, que hoje também tem sido uma série de confusões aí no universo da cristandade. Vamos falar um pouco sobre a grande tribulação. E aí, para falar da grande tribulação, eu vou dividir essa temática em vários pontos, porque Cristo fala sobre a tribulação, o apóstolo Paulo fala sobre a tribulação, os demais apóstolos também falam sobre esse assunto, e aí a gente vai procurar entender o que é a grande tribulação, tá certo? Parando para pensar sobre a apostasia que está dentro desse grande tema, né, a grande tribulação. A apostasia, ela tem que se manifestar, ela é importante dentro do contexto em que o próprio Deus ele vai trabalhar essa questão, então é necessário a gente poder falar sobre esse assunto tão importante. Nós temos também o anticristo e o falso profeta. Nós vamos falar do anticristo e do falso profeta, que também é uma manifestação mundial, onde vai acontecer coisas importantíssimas. Tanto a apostasia como o anticristo e o falso profeta são manifestações aonde o contexto de diversos textos bíblicos apontam isso. Então nós vamos usar os sinóticos, as cartas de Paulo, vamos usar o livro de Apocalipse, enfim, nós vamos mergulhar sobre esse universo que envolve a apostasia, o anticristo e o falso profeta. Como se dará essas manifestações? Como vai ocorrer? E a gente precisa, de fato, estar preparado, principalmente para enfrentar
tanto a apostasia como o anticristo e o falso profeta. Por quê? Porque você tem aí uma ruptura por parte de muitas pessoas com o verdadeiro evangelho. Por isso nós teremos uma apostasia em grande escala. E o anticristo e o falso profeta já são reacionários, vão na contramão da palavra de Deus, são o que nós chamamos de antinomistas, ou seja, que são contrários à palavra de Deus. Não querem caminhar em relação à lei do Senhor, à lei de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, o anticristo como o falso profeta vão se unir e nessa união vamos ter desdobramentos bem tensos. E aí, como é que fica? Nós vamos subir, antes vamos passar pela tribulação. A minha ideia inicialmente é a gente trabalhar, não agora, os posicionamentos teológicos que envolvem essas temáticas, mas a gente entender o fundamento básico do que as escrituras falam sobre esse assunto. Porque na massa existe aí uma série de controvérsias em relação a isso. Pré-tribulação, mesotribulação, pós-tribulação, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, amilenismo, pós-milenismo. Essas correntes teológicas é o que tem trazido um pouco de confusão na mente das pessoas. Então, a ideia nossa é trazer o fundamento primeiro, para que depois a gente possa pegar todas essas ideias teológicas que existem e, através do fundamento, fazer um cruzamento e aí definir uma posição que você acha melhor, tá certo? Eu não vou colocar a minha posição logo de cara para que vocês tenham uma ideia, mas a ideia principal é trazer o fundamento. Por quê? Porque se nós estivermos preparados com o fundamento, se vai ser pré, se vai ser meso, se vai ser pós, não importa, você vai estar preparado. E diante do período ou da fase que estiver percorrendo, você vai poder caminhar firme com o Senhor, porque esse momento da apostasia, do anticristo, do falso profeta, serão momentos de muita agonia, de muita aflição, de muito martírio, de muitas coisas que nós vamos ver aí, que não vai ser muito legal, mas que lá na frente vai ter aí grandes desdobramentos. A volta de Jesus Cristo, que nós chamamos da parousia cristã. Como é que vai se dar a volta de Jesus Cristo? Então a gente tem os evangelhos abordando esse assunto, as cartas de Paulo, o livro histórico de Atos, as cartas gerais, o próprio livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, que é o maior anseio dos verdadeiros cristãos. Maranata. Quem já não ouviu falar sobre essa expressão, que ela é muito comum e poderosa no meio do povo de Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Na verdade, eu não vou esgotar todos os temas. Na verdade, a gente vai trazer os fundamentos principais e esmiuçar o que precisa ser esmiuçado, porque a Bíblia, como você sabe, ela é um livro espetacular, muito profundo e que nós vamos procurar extrair dos textos os princípios, as verdades, as razões, enfim, uma série de proposições importantes para nós guardarmos no coração. Então a gente vai falar sobre a volta de Jesus Cristo, a parousia, do ponto de vista bíblico e não do ponto de vista cientificista, ou seja, porque hoje você tem visto aí uma série de acadêmicos, uma série de estudiosos, uma série de pessoas dentro da sociedade dizendo que Jesus não vem. Isso é um mito, né? Um monte de gente falando uma série de
baboseiras aí, está trazendo uma confusão na cabeça de uma série de pessoas. Então, com muita graça, sem nenhuma arrogância ou jactância, a gente vai procurar estabelecer os fundamentos a partir do que Deus revelou para que a gente possa estar preparado. E diante também da volta de Jesus, essa temática, a parousia cristã, nós temos muitos textos bíblicos claros, específicos, em que foi deixado para a nossa consciência e a nossa preparação. A ressurreição dos mortos, como vai se dar essa questão da ressurreição dos mortos? Porque quando Jesus voltar, quem estiver em Cristo Jesus vai ressuscitar. Os que tiverem vivos, arrebatados serão. E isso vai ocorrer dentro de nanosegundos, num piscar de olhos. E como é essa ressurreição dos mortos? Porque também tem um outro tipo de ressurreição, que é a ressurreição daqueles que negaram a Jesus Cristo e que serão ressurretos para o grande dia chamado o juízo no trono branco de Deus, que é o Apocalipse capítulo de número 21. E aí, capítulo 20, entre os versículos 11 a 15. Lá tem um relato bem específico para aqueles que negaram a Cristo e que vão ressuscitar, mas para juízo. É bem diferente. Então nós vamos trabalhar essas duas questões de ressurreição. Ressurreição dos mortos que estão em Cristo Jesus, ressurreição dos mortos que não estão em Cristo Jesus. É importante esse assunto porque nós temos dentro da sociedade uma série de assuntos que envolve, reencarnação, e a gente vai desmistificar com os pés no chão, sem atacar nenhum credo que é oposto ao cristianismo, mas nós vamos abordar o que as Escrituras falam sobre a ressurreição dos mortos. Vamos trabalhar as duas testemunhas que se encontram lá em Apocalipse, que fala sobre esse período da grande tribulação, e as duas testemunhas, elas têm uma forte influência social no período aí em que há o ápice da apostasia do anticristo e o falso profeta. Acontecendo uma série de eventos dentro dessas duas temáticas, a apostasia, o anticristo e o falso profeta, e essas duas testemunhas estarão fazendo coisas específicas a serviço do Deus Todo-Poderoso. Então a gente vai entender o que são essas duas testemunhas. Vamos também trabalhar a questão de Apocalipse que envolve os selos, trombetas e a ira de Deus, ou como algumas Bíblias colocam, como cólera de Deus. Então, o que é a abertura dos selos? O que é o toque destas trombetas e o que é a ira de Deus? O que esses eventos específicos demonstram? O que os habitantes nesse período que estiverem vivos, o que vai ocorrer em meio aos selos, às trombetas e à ira de Deus? Nós vamos aí avaliar, de acordo com o texto sagrado, os desdobramentos, as ocorrências, e em meio a tudo isso, o que vai ter de fato na vida dos homens que estiverem vivos até essa época. E dentro dessa temática específica, você vê que a grande tribulação ela vai abrangendo cada vez mais, né? E tá tudo dentro dela aí. Vamos pensar nisso. O milênio é depois da grande tribulação. O milênio é o estado onde Cristo reinará com a sua igreja na terra durante 1000 anos. Nós entendemos que o milênio ele é interpretado de forma literal,
diferente de algumas correntes cristãs e protestantes que têm outras linhas de pensamento. O milênio, como vai se dar aqui na Terra? Então você tem textos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento abordando sobre essa temática importante, e aí a gente vai procurar fazer as correlações para que a gente possa entender o que vai de fato acontecer nesse período específico, porque no milênio você tem a prisão de Satanás no abismo durante 1000 anos, e você tem o julgamento das nações que restaram através de Cristo e da igreja, acontecimentos específicos em Jerusalém, em Sião. Essa palavra Sião, ela traz a ideia, né, ou o significado que é a Jerusalém. E o que vai acontecer? Vai disparar uma série de profecias que foram ditas no Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram e que vão se cumprir no milênio. E aí a gente vai entender essa dinâmica ocorrendo dentro desse período específico. Então nós estamos falando de fundamentos, porque existem uma série de teorias teológicas ou postulados e desenvolvimentos teológicos acerca desses assuntos que nós estamos falando. Então, é necessário primeiro a gente entender o fundamento no que o texto bíblico diz, então fazer uma exegese, uma hermenêutica, entendendo o contexto primário do texto, o que o autor primário quis falar naquela geração, e aí a gente vai, como uma outra geração, entender o porquê que o autor deixou aquilo descrito e que importância tem isso. E aí a gente precisa com calma avaliar, sem as amarras teológicas desses diversos postulados que tem. Esse exercício vai ser um exercício bastante específico, em que nós temos que deixar de lado um pouco esses postulados e ir para as Escrituras Sagradas e extrair das Escrituras Sagradas o que ela diz. O próprio texto. Uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia explica ela mesma. E aí a gente vai entender esse assunto tão importante. Temos também um outro desdobramento chamado Gog e Magog. O que é isso? O que vai acontecer? Opa, eu cliquei antes. O que é Gog e Magog? O que vai acontecer? Que guerra é essa? Você está falando depois do milênio, Gog e Magog, as nações vão se rebelar contra Cristo, Satanás vai ser solto, depois ele vai ser destruído pelo sopro do próprio Cristo, e Gog e Magog, as nações se juntando, e aí Deus vai destruir essas nações que novamente se rebelaram, pois o arquiteto da rebelião na sociedade chama-se Satanás. Então, o que vai acontecer? Isso aí. Então a gente vai pegar alguns textos bíblicos que tem no Antigo Testamento, juntamente com o Novo Testamento, vamos fazer o cruzamento e vamos extrair, vamos entender quais são os desdobramentos que vão acontecer, porque envolve as nações, o mundo inteiro. E vamos procurar compreender, a partir de Apocalipse capítulo 20, o juízo final. No Antigo Testamento nós temos algumas profecias que falam que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Uns vão desfrutar da presença de Cristo, do Santo Espírito, do Deus Todo-Poderoso eternamente. Outros vão ter os seus dias eternamente no lago de fogo e enxofre. Nós vamos entender o que é isso, porque nós estamos falando de algo extremamente seríssimo. E o juízo final é um dos temas que é mais negligenciado nos tempos atuais. Muitos não querem ouvir sobre essas temáticas.
E essas temáticas, elas são importantes porque elas vão despertar temor e, ao mesmo tempo, para quem tem temor a Deus, mais santificação, mais comunhão com o Senhor, mais devoção a Cristo, mais apego com as Escrituras Sagradas, mais separação desse mundo terrível. E preparado estará. Obviamente, a gente não chegou a falar, mas dentro dessas temáticas, aí tem o Tribunal de Cristo, tem uma série de elementos que estão em cada temática aí que nós estamos apontando, que são fundamentos que muitos não têm nem ideia, para você ter ideia. Essas coisas que nós estamos falando, nem nas academias cristãs, nas faculdades, as pessoas estão preocupadas mais em falar. E eu penso que o povo de Deus, aquele que precisa ter o conhecimento das Escrituras Sagradas, é necessário passar por essas temáticas. Ah, Marcos, mas essas temáticas muitas vezes é de escola bíblica, mas você tem visto que nem nas escolas bíblicas as pessoas estão querendo tocar mais nesses assuntos. Aliás, as pessoas querem tirar de vez as escolas bíblicas dos seus programas dentro das igrejas, acham que é desnecessária. Por isso que nós temos visto uma apostasia crescendo de forma muito avassaladora e, ao mesmo tempo, muitas pessoas, infelizmente, tendo analfabetismo bíblico. E o analfabetismo bíblico tem a ver com ignorância das Escrituras Sagradas, com a falta de conhecimento dos temas revelados por mais de 40 autores, e esses textos eles são preponderantes para a nossa maturidade, para que a gente não venha a ser enganado pelos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos irmãos, igrejas falsas, tem aparência de igreja, tem aparência de cristã, mas na verdade, quando você vai avaliar o corpo doutrinário, não tem nada que preste. Então, é necessário que a gente possa fundamentar esse assunto em temas específicos, sem prepotência nenhuma. Nem eu, nem você sabemos com profundidade esses assuntos, dialogar esses assuntos, entrar dentro desses assuntos com o coração aberto, com o coração terno, com o coração quebrantado, com a mente aberta para essas revelações que estão ali dentro. Você tem forte imperativos, verbos, você tem ações acontecendo gramaticalmente dentro do texto que trazem movimentos para os fatos que vão ocorrer nos últimos tempos. Então, não tem nada solto. A palavra dentro das Escrituras não está solta, aleatória. Alguém não tinha o que fazer, foi lá e escreveu um livro para passar para gerações e gerações. Não é bem assim. O plano de Deus está em ação. Tem 4 temas preponderantes na Bíblia. Nós temos o primeiro tema, criação, queda, redenção e consumação. E dentro desses 4 temas, você tem o tema principal, que é a redenção, que nada mais é do que a salvação. E dentre esses 4 temas, nós estamos observando uma parte dele que a teologia sistemática, para quem não sabe, é a sistematização de temas que estão entre os 66 livros. Porém, a teologia sistemática, ela não pode estar à parte da teologia bíblica, ou seja, dos contextos bíblicos escritos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, porque tem contexto. Então, o que a gente vai procurar fazer? Utilizar a ferramenta da exegese, da hermenêutica, e juntamente com a matéria-prima, que é a teologia bíblica, utilizando ela, e junto com a teologia sistemática como um aporte, entender esses assuntos que estão ali dentro. O juízo final é algo também extremamente importante. Não tem um assunto destes
que nós estamos expondo, falando de forma clara e objetiva, qual Deus não quer que nós não saibamos. Na verdade, Ele quer que nós saibamos. Ele quer que nós tenhamos firmeza nesses temas. Ele quer que nós tenhamos conhecimento acerca desses temas para fundamentar a nossa fé. Porque nós somos confrontados diretamente em cima desses assuntos. Não pense que os que pensam contrário ao cristianismo não atacam. Atacam de forma avassaladora, fazendo chacotas, zombarias, piadinhas, enfim. E é necessário que a gente possa ter conhecimento dessas temáticas. Tem alguns que chegam a dizer, não, mas aí eu nem vou dar bola pro tolo. É verdade, a gente não deve dar bola pro tolo. Mas a gente tem que, com a graça do Senhor, na força e no poder do Espírito Santo, que foi dado à igreja, que é um outro tema também que as pessoas menosprezam, poder do Espírito Santo. Sem esse poder, não tem intrepidez, uma ação intrépida em relação a essas temáticas. A pessoa fica muito tímida, ela fica muito na dela, muito crua, ela não procura conhecer de forma ávida esse tema e também não é ousada ou ousado em debater esses assuntos de forma fundamental nas escrituras. Eu não estou falando de postulado teológico nem de artigo teológico. Estou falando de fundamentos bíblicos, de bases elementares, primordiais que o texto sagrado coloca. E por fim, nós vamos falar também sobre o novo céu e a nova terra. Existem muitos artigos, muitos postulados teológicos abordando sobre o novo céu e a nova terra. Vamos ver o que o texto bíblico diz? A gente tem que tomar um certo cuidado no que eu vou falar agora, porque eu posso ser taxado de fundamentalista. O que é um fundamentalista? É alguém que é bitolado nas escrituras sagradas. Hoje nós estamos ouvindo muito esse tipo de argumentação, mas esse tipo de argumentação, ele é uma argumentação muito preconceituosa. Nós estamos falando não do ponto de vista filosófico, sociológico ou psicológico. Embora essas matérias elas tenham suas relevâncias e seus papéis, mas nós estamos falando de teologia, nós estamos falando de textos sagrados, de uma literatura sacra, de textos que foram escritos há muito tempo. E nós precisamos extrair do texto o que o texto diz, procurar compreender o contexto do texto, a história do texto, os elementos que ali se encontram e que são fundamentais. E aí depois, com o passar do tempo, uma vez que você domina esses fundamentos, esses elementos principais do texto sagrado, e aí você quer fazer um artigo, um postulado teológico, uma tese, um doutorado, sei lá o quê, para defender alguma ideia em que você estudou e tem capacitação para essa defesa, você vai em frente. Nós estamos errando basicamente nas coisas fundamentais. E essa palavra fundamentalista, ela foi cunhada dentro de um preconceito de indivíduos que têm uma linha progressista e que utilizaram argumentos de movimentos que ocorreram nos Estados Unidos da América, em que pessoas utilizaram a Bíblia de uma forma estranha, sem observar texto, contexto, sem avaliar gramática, sem avaliar a força do texto, do autor, sem levar em considerações regras básicas e elementares que a hermenêutica e a exegese ensina, pois elas também bebem, no bom sentido,
ou consomem, no bom sentido, da teologia bíblica, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, Novo Céu e a Nova Terra, você tem textos expostos no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Então, esses textos, esses paralelos, como eu disse anteriormente, como a Bíblia ela se explica, então essa fala de ser fundamentalista, ou essa falácia filosófica, sociológica e psicológica, ela é atormentadora para quem tem esse pensamento progressista. E aqui eu não quero ser preconceituoso com quem tem uma outra linha de pensamento, mas a palavra de Deus, ela é a verdade, e pela verdade a gente expõe o que foi revelado. Se eu entendo que 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, se eu entendo assim, então eu entendo que ela tem a verdade, que ela vai manifestar tudo aquilo que foi proposto e que saiu do coração de Deus, fomentando nos diversos autores bíblicos, para que nós pudéssemos ter acesso aos desdobramentos e aos propósitos que Deus deixou para o nosso conhecimento. Então eu entendo que essa ala progressista, ela usa a palavra fundamentalista de forma grosseira por causa de um movimento aloprado que houve lá nos Estados Unidos da América, mas que não condiz com o todo da teologia, da prática da teologia. Porque senão nós também poderíamos afirmar que a teologia progressista, ela corre um sério risco de entrar num caminho que o que nós chamamos dentro da teologia ortodoxa de liberalismo. E a gente precisa tomar muito cuidado com as terminologias, porque acaba um agredindo o outro e no final das contas não acaba edificando ninguém, só gerando treta e mais treta. Então, dentro do que nós queremos abordar, nós vamos falar sobre essas temáticas importantíssimas que você precisa ter essa ciência. E por fim, nós termina aqui essa exposição ou essa introdução com um texto sagrado, porque eu penso que ela é importante. Apocalipse 22, 11 e 12. Continue o justo fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Esse texto sagrado, ele é, de fato, um alerta e, ao mesmo tempo, para quem tem sabedoria, vai procurar continuar vivendo como justo, não na injustiça, mas na justiça. Vai continuar sendo santo e não imundo, porque vai procurar a santificação. E tem entendimento de que Cristo, ele vem. E na vinda dele, ele retribuirá galardões, que é um presente, que é o resultado das obras dos indivíduos, nas quais Cristo vai retribuir o que ele tem para retribuir a cada um pelas suas escolhas, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de se comportar, seja ela positiva ou negativa. Esse é um dos textos que nós vamos utilizar dentro aí das nossas exposições. Que possa ter sido útil para você essa introdução, e agora nós vamos mergulhar nesses assuntos. Tem um vídeo que
eu fiz uma exposição que eu chamei de info escatológico, trazendo elementos, pelo menos naquele momento, elementos assim bem introdutórios, e diante daquele vídeo eu estou expondo para vocês as temáticas que nós vamos trabalhar, e aí nós vamos ter uma série de exposições que vão ser de fato longas, mas ao mesmo tempo desafiantes. Vai trazer encorajamento, vai confrontar a nossa natureza, vai fazer com que a gente pense, reflita, avalie, observe mais as escrituras sagradas antes da gente ser papagaio de pirata, antes da gente aí ficar alastrando coisas que o texto bíblico não diz. A ideia do canal é a gente fazer exposições fundamentadas nas escrituras sagradas, tá certo? Obviamente eu vou trazer alguma ou outra citação dentro do assunto de algum ou de alguma estudiosa, mas que tenha a ver com o que o texto sagrado diz. E posteriormente nós vamos indicar alguns livros que você pode aprofundar o seu conhecimento dentro dessa linha escatológica abrangente. Como eu disse, a minha pretensão aqui não é esgotar o assunto, mas trazer esclarecimentos e iluminação, e eu conto com a graça do Santo Espírito para poder fazer essas exposições e fazer com que a gente possa aí crescer na graça e no conhecimento. E principalmente, ter mais temor a Deus e nos preparar, porque tem acontecimentos aí que são acontecimentos espantosos, surpreendentes. E aquele que estiver sem vigilância pode acabar incorrendo em grandes ciladas, manobras, manipulações. Então, a palavra de Deus que foi escrita foi para o nosso conhecimento, para que a gente possa guardar no coração e caminhar firmes pela fé que foi nos entregue. Um grande abraço a todos, valeu!